Varões perfeitos. O Senhor, pelas Escrituras, revela-nos a sua vontade para conosco, que sejamos perfeitos. Pois ele diz, sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,48. Nossa oração intercessória ele pediu, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. E eu deles a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. João 17, 9, 14, 17, 22 e 23. E essa perfeição tem um objetivo e pode ser aferida. A perfeição tem como objetivo a obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo, Efésios 4, 12. E a estatura de varão perfeito traduz-se no conhecimento do Filho de Deus, verso 13, que corresponde à guarda dos seus mandamentos, 1 João 2, 3. Na epístola aos Efésios, o apóstolo fala textualmente, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios 4, de 11 a 13. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por toda a doutrina de vento, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulentamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Versos 14 e versos 15. Já temos provado que a caridade é a guarda dos mandamentos de Deus, e é nisso que se traduz o que o apóstolo fala, e que é exigido para a perfeição dos santos. Isso não é de estranhar, já que a lei do Senhor é perfeita e refrigera o Espírito. Salmos 19, verso 7. Sendo ela perfeita, quem a pratica se torna perfeito. E já que o amor é a guarda dos mandamentos, quem guarda os mandamentos está aperfeiçoado no amor. E quem está aperfeiçoado no amor não tem medo, porque o verdadeiro amor lança fora o medo. 1 João 4, 18. Disse o apóstolo que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, 17. E esse homem deve estar revestido do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade procedentes da verdade. Efésios 4, 24. A verdade e a justiça de Deus são os seus mandamentos. Diz a Escritura que Deus irá julgar o seu povo com a justiça e os povos com equidade. Salmo 98, verso 9. Sendo a justiça de Deus os seus mandamentos, é por eles que o Senhor irá julgar o seu povo. Outro sim, diz mais a Escritura, e regrarei o juízo pela linha e a justiça pelo prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira. Isaías 28, 17. A linha, numa edificação, é usada para conferir o nivelamento com a pedra principal no sentido horizontal, enquanto que o prumo é usado para aferir a perfeição no sentido vertical. O amor a Deus sobre todas as coisas, os 4 primeiros mandamentos do Decálogo, é a perfeição para com o prumo. O amor ao próximo, os 6 restantes do Decálogo, é a perfeição pela linha. Tem que estar ajustado no sentido vertical e no horizontal. Diz mais o apóstolo na sua epístola, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Efésios 5, 2. E diz a Escritura que o amor de Deus é a guarda dos seus mandamentos. 1 João 5, 3. A comida e o amor. Porventura existe relação entre a comida e o amor? Diz a Escritura, mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Romanos 14, 15. O que quer isso dizer? Deus, no seu imenso amor, deixou leis para alimentação para os seus filhos. Mas muitos, não se amando, comem sem lei e causam tristeza a outros irmãos e até acabam servindo de tropeço para os fracos. Sendo o amor a guarda dos mandamentos e os mandamentos lei, quem não obedece à lei da alimentação não está andando em amor. Falou Deus ao dar leis sobre os animais limpos e os animais imundos. Filhos sois do Senhor, não comereis nenhuma abominação. Deuteronômio 4, 1. Primeira parte e verso 3. E santo sereis ao Senhor, porque eu, o vosso Deus, sou santo. Levítico 19, 2, segunda e última parte.
Falando sobre o comer coisa sacrificada aos ídolos, diz o apóstolo que se comermos nada receberemos e se não comermos nada nos falta. 1 Coríntios 8,4. E o reino dos céus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14,7. Há, entretanto, quem tome esses dizeres do apóstolo exatamente no sentido oposto e queira que a comida seja excluída dos requisitos necessários à santificação. E chega a se agarrar a passagem bíblica que não diz o que pretendem que diga. É o caso da visão de Pedro, onde lhe foi dito que ele matasse e comesse os animais imundos, os quais lhes foram mostrados no lençol que desceu dos céus. Pedro foi categórico, disse que nunca tinha comido coisa comum e imunda, mas lhe foi dito que não chamasse comum ou imundo aquilo que Deus havia santificado. Pedro só entendeu o significado da visão depois de ter chegado à casa do centurião Cornélio e, após pregar-lhe sobre o caminho, ter sido derramado sobre ele o batismo com o Espírito Santo. Disse ele, então, vejo que não devo considerar imundo aquilo que Deus santificou, os gentios. Atos 10, do verso 10 ao verso 34. As Escrituras, falando dos que sofrerão a penalidade segundo a morte, dizem no livro de Apocalipse que serão lançados no lago de fogo os abomináveis. Apocalipse 21, 8. E no livro do profeta Isaías já havia sido previsto a sentença dos tais. Veja. Porque o Senhor virá como um torvelinho para tornar sua repreensão em fogo e as suas palavras em chama de fogo. Os que comem carne de porco e abominação e o rato serão consumidos, diz o Senhor. Isaías 66, do verso 15 ao verso 17. Ora, se isso refere-se à vinda do Senhor, quando ele dará a cada um segundo as suas obras, então não vemos por que dizer que foram abolidas, ou dizer que já se cumpriu, ou que aquilo era para os judeus nominais. As coisas espirituais só discernem o homem espiritual. Quando Jesus falou que o que entra pela boca não contamina, ele não estava tornando puro todos os alimentos, pois ele não podia contradizer aquilo que ele mesmo concedeu a Moisés para instruir o seu povo, a fim de que o seu povo seja santo como o Senhor. Mateus 15, do verso 11 ao verso 20. Examinando a passagem bíblica onde narra o ocorrido, vemos a conclusão de Jesus. Portanto, comer sem lavar as mãos não contamina. Versículo 20. Aqueles que dizem ser fé e amor como suficiente para a salvação, dizendo ser fé, o crer na existência de Deus e o amor no sentimento de querer bem ou não fazer mal ao próximo, esquecem ou não atentam para o que diz o apóstolo. Se eu comer carne escandaliza o meu irmão, nunca mais comerei carne. Isso está de acordo com outra escritura que diz que o amor não busca seus próprios interesses. 1 Coríntios 13, 5. Verdadeiramente o amor de Deus excede todo entendimento. Efésios 3, 19. Diz o apóstolo que o amor seja não fingido. Romanos 12, 9. Não se deve pretender mostrar o cumprimento dos mandamentos, indo às igrejas aos sábados, mas não o santificando como o Senhor requer. Vemos o que nos fala o Senhor pelo profeta Isaías. Assim diz o Senhor, mantende juízo e fazei justiça, que a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que fizer isto e o filho do homem que lança a mão disto, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de perpetrar algum mal. E não fale o filho do estrangeiro, que se houver chegado ao Senhor dizendo, de todo me apartará o Senhor do seu povo, nem tampouco digo eunuco, eis que eu sou uma árvore seca, porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados e escolhe aquilo que me agrada, e abraçam o meu conceito. Também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome melhor do que o de filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Os escribas foram censurados por Jesus. Eles pretendiam mostrar zelo com relação aos dias de sábado, mas Jesus lhes disse que cada um deles desprendia no sábado aos seus animais para dar de beber. Nada obstante, eles censuravam a Jesus pelo fato de Jesus curar os enfermos no sábado. Mateus capítulo 12, do verso 9 ao 12, e Marcos, do capítulo 3, do verso 1 ao 4. Diz a Escritura que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, 17. E como estar nele? Ela nos diz, e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. 1 João 3, 24, primeira parte. E mais, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Efésios capítulo 4, verso 24. Ora, o novo homem é criado por Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. E mostraremos que a justiça e a verdade são os mandamentos do Senhor, o decálogo divino, os 10 mandamentos. Deus é amor, o amor é a guarda dos seus mandamentos. Quem ama a Deus guarda os seus mandamentos. Assim, Deus é também lei e mandamentos. Ele ama a ordem e em tudo mostrou isso, dando leis para reger todas as coisas. Aquilo que parece não ter lei é decorrência da transgressão da lei de Deus pelos homens. Pois diz Isaías,
A terra planteia-se e murcha por causa dos seus moradores, porque transgridem a lei e quebram o pacto eterno. E como sabemos, o pacto eterno são os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos. Deuteronômio 4,13. Como novas criaturas, devemos ter uma nova roupagem, como diz a Escritura. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranha de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro. Assim como Cristo vos perdoa, assim fazei vós também. Colossenses 4, 12 e 13. Falando por Isaías, diz o Senhor, naquele dia 7 mulheres lançarão mão do homem, dizendo, nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos de nossos vestidos. Tão somente queremos que sejamos chamados pelo teu nome, tira o nosso opróbrio. Isaías 4, 1. Essas mulheres das quais fala Deus são as igrejas que se alimentam das suas próprias doutrinas filosóficas, fazendo o seu próprio pão, e não se alimentam do pão que desceu dos céus, Cristo, e se vestem dos seus vestidos, rejeitando o linho fino, resplandecente dos justos, que é a justiça dos santos, Apocalipse 19, 8. E essa justiça é a guarda dos mandamentos, mas elas, para serem mulher com nome, dizem-se cristãs, pois mulher com filhos, mas sem marido, é mulher desprezada. Por isso adotaram esse nome, dizem ser Cristo, o seu marido. São filhas da mãe das meretrizes, a mestra de feitiçarias. Os justos receberão 3 coroas, de glória, de vida eterna e de justiça. Depois de justificados nossos pecados, fomos tornados justos, e isso não foi por obras que tivéssemos, mas por fé naquele que justifica o ímpio e que, pelo seu sangue, nos remiu. E agora, libertos do pecado, fomos feitos servos da justiça, dos mandamentos do Senhor, que são a verdade e a justiça. Salmo 119, versos 142 e 172. E agora ele diz, filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo assim como ele é justo. 1 João 3,7. E praticar a justiça é traduzido na guarda dos seus mandamentos. Sendo o amor de Deus a guarda dos seus mandamentos, o amor de Deus, do qual fala Paulo, que está derramado em nossos corações, são os seus mandamentos, Romanos 5,5. E, sobre tudo isto, revestivos da caridade, que é o vínculo da perfeição, Colossenses 3,12 a 14. Mas que é a caridade? Diz a Escritura, porque a caridade de Deus é esta, que guardemos seu mandamento, 1 João 5,3, primeira parte. Agora me regozijo no meu sofrimento por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Colossenses 1, do verso 24 ao verso 28. Portanto, todo aquele que for perfeito será como o seu mestre. Lucas 6, 24. Ou lhe prestes missionário.